As coisas sempre aumentam de preço. Economistas culpam a inflação. Mas o que de fato está acontecendo no mundo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos nós já ouvimos ou já fizemos aquele comentário meio jocoso. Meus pais com 30 anos já tinham casa, carro e ainda criavam 2 filhos. Eu com 30 não tenho nenhuma bicicleta e mal tenho dinheiro para pagar as contas. Infelizmente, comentários como esses trazem uma triste verdade. A vida financeira ficou mais difícil. As coisas estão cada vez mais caras e o sonho da casa própria, carro zero e outros sonhos do brasileiro médio estão cada vez mais inacessíveis para a maioria das pessoas. Porém, você já se perguntou o porquê disso? Não parece estranho que, embora a humanidade tenha desenvolvido tecnologias que aumentam nossa produtividade, as quais tornam os processos mais rápidos, as informações mais acessíveis, a comunicação mais fácil e que nos permitem usar cada vez menos recursos para produzir algo, e ainda assim as coisas sempre ficam mais caras? Te convido a fazer um exercício de imaginação comigo. Pense no dia a dia do seu trabalho atual. Agora pense o mesmo, só que sem as ferramentas que você usa no cotidiano. Sem o computador, celular, sem o pacote Office, sem o serviço de internet, sem as ferramentas que usamos atualmente. Imaginou? Seria realmente cansativo e moroso fazer suas atividades diárias sem esses softwares e maquinários que atualmente usamos, correto? Agora, imagina como seríamos menos produtivos se todas as vezes que precisássemos falar com alguém fosse necessário telefonar para uma secretária, aguardar e saber se a pessoa está disponível, enquanto atualmente podemos em segundos mandar uma mensagem através de e-mail, Telegram ou WhatsApp e resolver o problema com a palma da mão em segundos. A capacidade da humanidade de resolver soluções para os diversos problemas básicos do nosso cotidiano realmente impressiona. Mas a pergunta continua. Na época dos nossos pais não tinha nada disso. Eles eram naturalmente menos produtivos devido à barreira tecnológica e ainda assim pagavam menos pelas coisas. Conseguiam fazer patrimônio mais cedo e adquirir sua casa própria mais facilmente. Por que então, mesmo sendo mais produtivos e especializados, a todo momento sentimos que as coisas estão mais caras e mais inacessíveis para o cidadão médio? A culpa disso tem nome e sobrenome: inflação. Mas não é um aumento constante dos preços que estamos falando. Isso é apenas o reflexo da inflação. Estamos falando da impressão desenfreada de dinheiro e do aumento da dívida pública promovidos pelos políticos e bancos centrais. É óbvio para qualquer pessoa, menos para os esquerdistas, que os recursos disponíveis são escassos. Temos escassez de tempo e escassez de bens e recursos naturais. Dessa ideia de escassez, derivamos um dos objetivos da ciência econômica, que é entender a melhor alocação dos recursos escassos, sabendo que, como diria o finado filósofo Chorão, cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Infelizmente, os nossos governantes parecem não concordar com essa obviedade. Certa vez, o economista americano Thomas Sowell disse que a primeira lei da economia é a escassez, e a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Eles realmente conseguiram dar um jeito de burlar a primeira lei da economia. O problema é que quem paga a conta é você. Mas como chegamos aqui? À medida que a civilização foi evoluindo e aumentou a necessidade das trocas, a humanidade desenvolveu formas de dinheiro como meio de pagamentos e unidades de conta. Civilizações antigas já usavam o sal e conchas como forma de dinheiro, até que evoluíram para o uso de metais preciosos como seu principal bem monetário, pois estes possuíam características específicas, tais como durabilidade e escassez, que os tornavam uma boa forma de dinheiro. O ouro e a prata, mais especificamente, foram escolhidos naturalmente, e sem imposição de ninguém, como meio de troca e unidades de conta em boa parte das civilizações da história humana. O problema dos metais preciosos, no entanto, reside principalmente na sua portabilidade e no seu custo de armazenamento. Afinal, não é tarefa simples transportar ou armazenar grandes quantidades de metais preciosos. São pesados e também são difíceis de serem transferidos no espaço e com segurança. Vejam como exemplo o período das Cruzadas, as expedições militares cristãs que saíam da Europa com o objetivo de reconquistar a Terra Santa entre os séculos XI e XII. A dificuldade de transportar ouro nessa situação ficou particularmente evidente. Os peregrinos cristãos precisavam bancar longos períodos de acomodação, comida e outras necessidades básicas. Carregar grandes somas de metais preciosos
os tornava alvo fácil de ladrões, além de serem um peso relevante para carregar ao longo da viagem. Os cavaleiros templários, que se dedicavam especialmente à defesa, logo perceberam o problema e ofereceram uma solução. O pelegrino podia deixar seu dinheiro na Europa e, com essa carta de crédito, poderia pegar o seu dinheiro em Jerusalém. Essa foi uma das soluções que deram origem ao papel moeda e ao sistema bancário como conhecemos. Basicamente, uma nota de dinheiro em papel tinha a função de uma carta de crédito ao portador, que poderia a qualquer momento trocar seu papelzinho por metais preciosos. Em outras palavras, o dinheiro de papel tinha valor, pois ele podia ser trocado por metais preciosos a qualquer momento. O desenvolvimento dessa história deu origem ao chamado padrão ouro, no qual os bancos centrais emitiam suas moedas lastreadas em ouro, ou como a China, que teve o padrão prata, até 1935. Nesse contexto, um país, ou banco central, só podia emitir moeda no limite das suas reservas do metal amarelo. Esse modelo funcionava bem, porque não permitia que os estados e políticos gastassem mais do que arrecadavam, e principalmente, não tinham o poder de diluir seu patrimônio a seu bel prazer. O período de padrão ouro, utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é também o período de maior crescimento do padrão de vida da população, que avançou em qualidade de vida sobre qualquer padrão que possamos observar, dando origem à chamada Belle Époque na Europa entre 1971 e 1914, a qual é até hoje considerada a época de ouro de inovações na ciência, na moda e cultura, e representou um grande período de paz na Europa. Foi na Belle Époque que foram inventadas coisas como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, a bicicleta, o automóvel e o avião. Observem que com a estabilidade monetária, as pessoas podiam planejar a longo prazo e criar coisas magníficas. Além disso, a estabilidade da moeda facilita a ascensão social dos mais pobres, pois esses verão o poder de compra de seu salário aumentar à medida que a economia se torna mais produtiva. Infelizmente, a partir de 1913, com a criação do Fed, foi dado o poder de controle da moeda a um cartel de banqueiros, e já em 1914, com a entrada da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, os bancos centrais perceberam que podiam emitir, discretamente, um pouco mais de dinheiro do que suas reservas permitiam. Como sempre, a razão é uma boa causa. Afinal, a Inglaterra precisava financiar os esforços de guerra contra a Alemanha e o antigo Império Austro-Húngaro. Fato é que, a partir de 1913, os países foram um por um saindo do padrão ouro e mudando para o sistema fiduciário, o qual vivemos hoje. Ou seja, o dinheiro emitido por seus bancos centrais já não refletia mais a quantidade de reservas de ouro depositadas em seus estoques. Até que em 17 de agosto de 1971, o então presidente americano, Richard Nixon, foi à TV declarar à nação e ao mundo que os Estados Unidos daria calote em todo o mundo. O dólar não seria mais lastreado por ouro ou por outro metal e todos que tinham dólares como promessa de um dia poderem trocar por ouro poderiam esquecer. De lá para cá, o mundo todo saiu do padrão ouro e passou por um padrão de moedas fiduciárias, ou Fiat Standard, na língua inglesa. O termo fiat, por acaso, é derivado do latim e significa determinado por autoridade. Ou seja, o dinheiro tem valor porque a autoridade determinou que ele tenha valor, não por suas características ou qualquer outra razão mercadológica. Os Estados Unidos então perceberam que podiam imprimir dólar à vontade, o que ajudava eles a exportar sua inflação para outros lugares. É preciso destacar que o sistema de petrodólares ajudou a manter a demanda por esta moeda bem alta. O dinheiro então deixou de ser um bem escasso, pois não tem travas ou custos de impressão, e passamos a viver em um mundo onde literalmente governos podem criar dinheiro até o infinito. Mas lembre-se, os recursos, bens, ativos, estes são escassos. Como o dinheiro novo, uma vez criado, não se propaga de forma igual na sociedade, os ditos amigos do rei, famosos cantilionários, terão acesso a ele primeiro. Logo, conseguirão comprar bens e ativos com o preço corrente e deixar o reflexo inflacionário para os demais, o povão, os quais irão receber um dinheiro desvalorizado se deparando com um aumento de preços. Observem que, embora o dinheiro tenha sido criado, aumentando a demanda por qualquer coisa, a oferta de recursos, bens e ativos não se alterou necessariamente. O resultado disso é aquilo: o rico cada vez fica mais rico, e o pobre, bem, esse paga a conta. Na prática, vivemos uma terrível corrida de ratos, onde quem chega primeiro no dinheiro novo tem acesso aos bens mais baratos e quem chega por último paga a conta, pois na sua vez estará tudo mais caro ou ainda mais escasso, perpetuando a miséria das classes mais baixas em um ciclo sem fim.
Fica claro por que seus pais, com menos acesso a tecnologias e um mercado com menos inovações e menos produtivo, tinham acesso a certas coisas mais baratas, enquanto você que chegou depois sofre o impacto da oferta monetária descontrolada e paga a conta. Observem que se de um lado temos os recursos escassos, como já comentamos, de outro temos os meios que utilizamos para obter esses recursos escassos, o nosso dinheiro. O problema é que o nosso dinheiro deixou de ser escasso e faz muito tempo. Como disse o famoso banqueiro Mayer Rothschild, dê-me o controle da oferta monetária de uma nação e eu não me importo com quem faz suas leis. No final, alguns têm acesso a dinheiro novo criado do nada, e outros têm que esperar a data base para receber algum aumento salarial, enquanto passam o ano sofrendo no supermercado e vendo seus sonhos da casa própria cada vez mais distante. E essa vai ser a nossa realidade enquanto vivermos em um padrão fiduciário. Políticos ainda usam isso como arma para perpetuar a guerra contra o mercado, pois têm acesso ao dinheiro fácil e ainda podem arrumar os culpados que bem entenderem para a desigualdade e problemas sociais, causados justamente pelo sistema monetário vigente e, lógico, pelos próprios políticos. E é exatamente por isso que a inflação é chamada de imposto invisível. Usa-se para depauperar o povo sem estes perceberem. A elite não quer e não vai renunciar ao poder de controlar a moeda. A vontade de imprimir e gerar pacotes, programas sociais ou qualquer nome definido pelo marqueteiro da vez. A volta do padrão ouro é um sonho distante, mas também inviável no contexto atual, pois ainda dependeríamos de autoridade central para fazer a armazenagem, transferência e garantir a paridade da moeda. E a história provou que políticos e banqueiros não cumpriram a promessa no passado e não irão cumprir no futuro. A solução passa pela criação de um novo padrão monetário, onde a moeda esteja totalmente fora das mãos de políticos, que não possa ser inflacionada, confiscada e ainda tenha as características importantes dos metais preciosos: durabilidade, divisibilidade e, principalmente, escassez. Lembrou de algo? Pois é, o Bitcoin atende todas essas características esperadas de um bom dinheiro e será o pilar de uma revolução monetária pacífica pautada pela liberdade e pelo respeito à propriedade. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Diego Coimbra, revisado por O Historiador e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!